Como vai? Meu amigo, minha amiga, nesse encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, que está assim: Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros, e se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Paulo nos ensina aqui a como viver entre irmãos, a como nós devemos nos relacionar, o que devemos fazer para viver bem com os nossos irmãos segundo a vontade de Deus. Nós temos que ter, segundo a palavra de Paulo aqui em Colossenses capítulo 3, um coração cheio de virtudes. Veja, no versículo 12 ele diz, um coração cheio de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. É esse tipo de coração que Deus abençoa, que Deus se agrada. Quando nós nos relacionamos com nosso irmão, com nossa irmã, mesmo dentro da família, no casamento, se quisermos viver bem, precisamos ter um coração cheio dessas virtudes, a compaixão, a misericórdia, a bondade, a humildade. Não há ninguém superior a outro, a mansidão, a paciência. Precisamos ter um coração cheio dessas virtudes para que a paz possa reinar nos nossos relacionamentos, no nosso lar, na nossa igreja, no nosso trabalho. Precisamos, portanto, entender que isso é fundamental para vivermos bem nesta vida. Paulo nos ensina também que o nosso coração precisa estar cheio de perdão. O versículo 13 ele diz, suportando e perdoando uns aos outros. Todos nós erramos. Veja, meu amigo, minha amiga, não há ninguém perfeito. Todos nós erramos. Erram conosco e também erramos com os outros. Então, nós precisamos ter um espírito de perdão. Para poder conviver bem, nós precisamos aprender a arte do perdão. Sim, meu amigo, minha amiga, isso serve dentro da igreja, isso serve no seu trabalho, isso serve principalmente dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Nós precisamos aprender a perdoar, ter um coração cheio de virtudes, um coração cheio de perdão, se quisermos uma convivência abençoada e pacífica. Paulo nos ensina também que o nosso coração deve estar cheio de amor. No versículo de número 14 diz, e acima de tudo, acima de todas essas coisas, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e é o amor de Deus, aquele amor sacrificial, aquele amor abnegado que deve tomar conta do nosso coração, para que nós possamos conviver bem com as pessoas, com os irmãos, com os nossos familiares. Nós precisamos ter o amor de Deus dentro dos nossos corações, porque Ele nos amou primeiro, assim também nós precisamos amar aquele que está diante de nós. Para uma convivência pacífica, abençoada, harmoniosa, o nosso coração também precisa estar cheio da paz de Cristo. Versículo 15. A paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um só corpo, domine
os vossos corações. Nós precisamos também permitir que a paz do Senhor domine os nossos corações, para que possamos ser realmente filhos do Pai Celeste, para que tenhamos a capacidade de pacificar, de resolver os conflitos entre os irmãos, entre familiares, entre aqueles que nós amamos, que queremos bem. Nós precisamos dessa paz de Cristo em nossos corações. Paulo nos ensina também que o nosso coração precisa ser cheio da palavra de Cristo. A palavra de Cristo habite ricamente em vós em toda a sabedoria, para ensinar, para aconselhar, para conduzir, para instruir, porque é dessa maneira que nós construímos sim uma convivência harmoniosa, abençoada, que está debaixo da aprovação do nosso Deus. Um coração cheio da palavra de Deus, um coração cheio da palavra de Cristo, é um coração cheio de sabedoria, que saberá lidar com todas as dificuldades da vida, que saberá lidar com os conflitos nos relacionamentos pessoais. Paulo nos ensina também para que possamos conviver bem com aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter um coração cheio de gratidão. Sim, meu amigo, minha amiga, uma das coisas mais tristes nessa vida é experimentar a ingratidão. A ingratidão tem separado as pessoas. A ingratidão tem entristecido corações. A ingratidão tem deixado outros revoltados, outros que se distanciam, enfim. Mas quando temos um coração grato, grato a Deus e grato às pessoas, nós unimos as pessoas, unimos os corações e, portanto, podemos conviver de uma forma harmoniosa, de uma forma abençoada e pacífica. Pense nessas coisas, pense nisso, porque precisamos aprender a conviver bem, não somente com os nossos irmãos, mas com todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que possamos todos nós aprender a conviver bem com o nosso próximo, para que Deus nos abençoe e tenhamos uma vida harmoniosa, abençoada e pacífica. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.